Muito bem. Boa tarde a todos. Um prazer vê-los novamente aqui no nosso Seminários Apicomplexos. Hoje a gente vai ter a palestra O papel da migração na transmissão e dispersão de hemosporídeos aviários. Quem nos fala hoje é a doutoranda em zoologia da Universidade de Otago, na Nova Zelândia, Daniela de Angeli Dutra. A Dani já fez aqui a Dani inaugurou as apresentações no tempo que a gente não gravava. Foi uma pena, assim, né, Dani? Uma hora eu vou regravar aquela apresentação que você fez, foi muito bacana. A Dani fez graduação em Ciências Biológicas na Universidade Federal de Minas Gerais, mestrado em Ecologia também na UFMG, sempre sob orientação da professora Érica Martins Braga, nesse período na UFMG. E agora, no doutorado, ela faz, como eu disse, na Nova Zelândia, sob orientação, sobre a batuta daquele que é o homem da ecologia e evolução dos parasitas, que é o senhor Robert Poulin, o ícone da parasitologia do clássico. Dani, super obrigado pela gentileza de mais uma vez participar, trazendo. Pode compartilhar a sua. Olha que legal, muito bacana. O microfone está desligado, Dani. Olha que legal. Vou compartilhar, só estou fazendo uns ajustes antes de compartilhar, que aí a gente Maravilha. consegue ver melhor. Que lindo. Maravilha. Dani, você chegou a precisar fazer campo nessa temporada na Nova Zelândia, ou você já tinha uma base de dados? Eu já tinha uma base de dados, Não, é eu, isso, eu né? vim com uma base de dados já meio que pré-organizada, que é o banco de dados da Sim. professora Érica, mais o banco de dados do Alan Fecchio. Dona Fé. Isso. Então, eu cheguei daqui e eu já comecei a trabalhar direto. Legal, muito bom, muito bom. Dani, super obrigado. Tá com você, então. Super agradecido pela mais uma participação. Tá com você, tá? Tá bom. Boa tarde para vocês aí do Brasil, que é bom dia na Nova Zelândia. Hoje eu vou apresentar para vocês a primeira parte do meu doutorado, que é sobre o papel das aves migratórias na transmissão e dispersão de hemosporídeos aviários. Aqui. Inicialmente, eu preciso definir o que é migração. Migração é nada mais do que um movimento animal sazonal e relativamente de longa distância de uma região para outra. Indivíduos migrantes, eles representam uma vasta variedade de organismos, podendo ocorrer em répteis, tartarugas, mamíferos, insetos e aves, principalmente. Um exemplo de uma ave migratória que nós temos na América do Sul é a Helena chilensis. A Helena chilensis, ela tem sua população localizada no sul da América do Sul, próximo da região da Patagônia, e ela apresenta duas rotas, eu acho que... Ih, merda, não era isso que eu queria fazer. Isso, e ela apresenta... Vocês conseguem ver o laser? Sim, tranquilo. E ela apresenta duas rotas migratórias na América do Sul, duas rotas conhecidas, pelo menos. Ela sai do sul da Patagônia e ela sobe pela costa do Brasil, voltando pelo meio do continente sul-americano, ou então ela pode fazer a rota migratória dela pela costa leste, próximo do Oceano Pacífico, e voltando mais ou menos pela mesma rota. A migração, ela é muito importante a nível de ecossistema, inclusive, porque ela tem dois efeitos principais, que é o efeito de transporte e o efeito trófico. Os indivíduos migratórios, eles podem transportar nutrientes, energias, propágulos e outros organismos, como parasitos e patógenos. Além disso, uma vez que esses indivíduos eles migram de uma região para outra, eles podem servir como herbívoros, predadores e presas nessas novas regiões, alterando o funcionamento das redes tróficas e da comunidade no período em que eles estão nessas novas regiões.
E considerando que os migrantes eles têm um papel importante no transporte de organismos, a gente imagina que um- uma ave pode carregar o parasita da região A, que é onde ela inicia sua migração, para a região B. Da mesma forma que quando ela volta, ela pode carregar esses parasitas da sua região nova para a região antiga. O parasitismo ele é muito importante porque ele consegue ter efeitos, ele consegue modular relações intra e interespecíficas, além de representar uma força seletiva a nível de hospedeiro ou espécie, população e comunidade. É reconhecido que os parasitas eles conseguem influenciar na sobrevivência e fitness de seus hospedeiros, eles conseguem modular a competição inter e intraespecífica, alterar interações tróficas e, em último caso, eles também conseguem modular redes tróficas. Um dos principais parasitas que são estudados são os hemosporídeos aviários. Os hemosporídeos aviários eles são classificados no filo apicomplexa, classe Hematozoa e ordem Hemosporida, e eles representam 4 principais gêneros, que são Plasmodium, Hemoproteus, Leucocitosum e Infalísia. A nível de América do Sul, os 2 principais gêneros são Plasmodium e Hemoproteus. O Leucocitosum também é encontrado na América do Sul, porém, ele normalmente é restrito a regiões mais frias e de elevadas altitudes, como nos Andes. E Falísia, essa é até como é que eu posso dizer, uma observação interessante, porque Falísia tem uma única observação registrada até o momento em aves e foi na Venezuela, ou seja, aqui pertinho. E os Ô, hemosporitos Dani, aviários, isso aí que você falou é uma provocação, hein, meu? Você está provocando, hein? por quê? Você falou assim, é só Falísia daqui pertinho, né, na Venezuela. Eu falei, e eu também me encanta esse aspecto de que é um registro só. É um Não, negócio, Galbadon, acho que é o Galbadon que é o autor até. Um negócio em um registro interessante isso aí, só. né? Pois é. Aí ninguém nunca mais encontrou Falísia, mesmo quando, mesmo, por exemplo, a professora Núbia na Colômbia, que é relativamente perto, É, também nunca encontrou Falísia. Eu acho que nunca foi encontrado Falísia na Amazônia, nenhum trabalho no norte do Brasil que tenha visto. muito estranho, né? Então, Muito estranho. realmente é estranho. Mas, na verdade, não é aqui pertinho, né? É aí pertinho. E aí, Daqui é bem daqui longe. pertinho, boa. Mas aí os hemosporídeos aviários tem 2 gêneros principais na América do Sul, que é Plasmodium e Hemoproteus. E, inicialmente, falando de Plasmodium ele é o mais conhecido gênero de muscurídeos aviários, né? E ele pode ser dividido em 5 subgêneros. O subgênero Benetinia, o subgênero Giovanolaia, o subgênero Hemameba, que é onde tem o famoso Plasmodium relictum, o subgênero Rufio e o subgênero Novial. O Plasmodium ele consegue infectar hospedeiros vertebrados de diversas ordens aviárias, inclusive uma mesma espécie consegue infectar hospedeiros de diversas ordens, e eles são transmitidos por vetores colicídios e, quando observado em lâmina, a gente consegue ver 4 estágios sanguíneos diferentes, que são os trofozoítos, os merontes e os macro e microgametócitos. Para hemoproteus, nós temos a subdivisão em 2 subgêneros, que é o subgênero Hemoproteus, Parahemoproteus e Hemoproteus, Hemoproteus. Hemoproteus, eles normalmente infectam apenas columbiformes e aves marinhas, e eles são transmitidos por moscas e pobocídeos. E o Hemoproteus, Parahemoproteus, eles infectam diversas ordens de pássaros, e eles são transmitidos por vetores ceratopogonídeos, e, diferente de Plasmodium, nós observamos apenas gametose na corrente sanguínea. Uma coisa que a gente pode ressaltar nesse slide é que alguns autores defendem que os subgêneros Parahemoproteus e Hemoproteus, na verdade, são gêneros de parasitas, então essa classificação aqui ela pode ser mudada daqui a pouco. E, considerando isso, os hemosporídeos aviários eles são um modelo muito bom para se estudar a relação parasita-hospedeiro em estudos ecológicos e evolutivos. E por quê que eles são um excelente modelo para isso? A primeira razão é que eles são amplamente distribuídos e abundantes. Além disso, eles apresentam uma grande diversidade de parasitas, tanto por linhagem quanto por espécie. Eles representam uma pressão seletiva em populações aviárias.
eles apresentam variáveis níveis de especificidade aos seus hospedeiros e variáveis níveis de intensidade de infecção, parasitemia e prevalência. Quando a gente pensa em América do Sul, a gente pode observar que a América do Sul ela é um modelo muito interessante para o estudo da relação parasita-hospedeiro, porque, pelo menos no caso dos muscurídeos aviários, porque nós temos a maior riqueza de aves do globo, e somada a essa maior riqueza de aves, nós também temos a maior riqueza de vetores. Além disso, na América do Sul, além de a gente apresentar a maior riqueza de aves e a maior riqueza de vetores, nós temos uma alta prevalência de Plasmodium, que é um gênero de Hemosporídeo que é mais generalista. Então, quando você pensa no efeito de dispersão ou na transmissão de Hemosporídeos aviários devido às aves migratórias, é mais interessante de você estudar isso em um local onde nós temos uma alta prevalência de um parasita generalista. E, além disso, nós temos a mais alta diversidade também de hemosporídeos aviários do globo. E, para fazer o meu doutorado, a gente compilou um dataset que é composto de 13 mil aves, de 906 espécies e 63 localidades, e a gente juntou esse dataset com todos os dados disponíveis no Mauave. O Mauave, para quem não conhece, é digamos assim, uma plataforma virtual em que contém dados de hemosporídeos de todo o globo. Ele foi inaugurado em 2009 pelo grupo do Bench, e as pessoas depositam linhagens de parasitos nesse banco de dados e elas são disponíveis para todo mundo. Então, é muito interessante para quando você quer trabalhar com macroecologia. E a gente pegou esse banco de dados para a América do Sul. E quando a gente compilou esses dois bancos de dados juntos, a gente obteve um total de 668 linhagens distintas de hemosporídeos aviários em 156 localidades. Então, o nosso primeiro objetivo específico foi determinar se as aves migratórias elas poderiam, de fato, servir como um mecanismo de dispersão para os hemosporídeos aviários. E a nossa primeira hipótese é que as aves migratórias elas aumentam a dispersão dos hemosporídeos, e a gente imaginaria que, no caso isso seja verdade, então a nossa previsão é que as linhagens observadas em aves compartilhadas por aves migratórias e aves residentes estariam presentes numa maior como é que é o nome disso? Distribuição geográfica do que linhagens observadas apenas em aves residentes. O nosso segundo objetivo foi determinar se localidades com mais aves migratórias elas teriam uma maior riqueza e prevalência de hemosporídeos aviários. A gente imagina que a primeira hipótese sendo confirmada, uma vez que essas aves elas conseguem transportar parasitos de uma região para outra, essas regiões vão ter mais parasitos, se eu tenho mais aves migratórias nessa região, e também uma maior prevalência, porque uma vez que eu tenho mais parasitos lá e parasitos novos estão chegando nessa região, eu posso ter também um aumento da prevalência geral de hemosporídeos nessa nova região. Com isso, a nossa segunda hipótese foi que localidades com mais aves migratórias vão ter uma mais alta prevalência e riqueza de hemosporídeos aviários, e a nossa previsão é que, conforme eu vou ter um aumento da proporção de aves migratórias, eu vou ter um aumento na prevalência de hemosporídeos, e, da mesma forma, conforme eu terei um aumento na proporção de aves migratórias, eu vou ter um aumento na riqueza de hemosporídeos. O nosso terceiro objetivo foi avaliar se as aves migratórias, elas... Qual que é a tradução de rabo? Elas contêm... Não. Elas são infectadas por uma maior riqueza de hemosporídeos e também se elas apresentam maior prevalência de hemosporídeos aviários. E a gente imagina que isso seja verdade porque as aves... A migração, ela representa ela causa um grande consumo de recursos para a preparação da ave, para a migração. Por exemplo, as aves migratórias, elas têm um processo de armazenamento de energia, elas têm
que chama fattening, em inglês, eu não sei a tradução para o português, elas têm também um custo muito grande, porque durante o processo migratório, você tem lesão muscular, porque a migração ela representa um gasto físico muito grande para a ave, então ela tem que despender energia. Como é que eu posso representar? Falar isso em português. Ela tem que despender energia meio que consertando o dano que é causado na musculatura pela migração, e com isso a gente também tem uma menor alocação de recursos para o sistema imune, e além disso, como essa ave ela está migrando entre várias regiões, ela vai estar exposta a uma maior variedade de parasitos. E a nossa hipótese é que as aves migratórias elas apresentam maior prevalência e maior riqueza de parasitos do que as aves residentes, e a nossa previsão é que a prevalência vai ser mais alta nas aves migratórias, quando comparada às aves residentes, e que a riqueza de parasitos também vai ser mais alta em aves migratórias, quando comparadas com aves residentes. Então, para fazer essas análises, inicialmente nós classificamos as aves em 3 categorias, que são as aves residentes, as aves migrantes parciais e as aves migrantes completas. Quando a gente pensa em migração, existe na verdade, a maioria das espécies que são migrantes, elas não têm todas as populações migrantes. Então, não todas as populações, ou não todas as populações, ou não todos os indivíduos. Então, essas aves são chamadas de migrantes parciais, quando apenas uma porção daquela espécie migra. As migrantes totais é quando todos os indivíduos migram. E os residentes são as aves que não migram, elas permanecem sempre no mesmo local. Então, nós classificamos todas as 906 espécies de aves nessas 3 categorias, e nós calculamos a distribuição geográfica de todas as linhagens de parasitos. A gente calculou a distribuição geográfica de todas as linhagens de parasitos usando um método de distribuição geográfica que é chamado Minimum Distance Spanning Tree. E o Minimum Distance Spanning Tree é uma medida que avalia a menor distância entre todas as localidades na qual um parasita ou um organismo foi encontrado. Então, se a gente for olhar aqui na figura, vamos supor que essa figura está sobre um mapa, e cada um desses pontos é onde o parasito foi observado. O Minimum Distance Spanning Tree vai ser o somatório de todas as distâncias, da distância mínima entre todas as localidades em que um parasito foi encontrado. Tudo bem? Todo mundo entendeu? Fala de novo, Dani, rapidinho, por favor. Tá, é porque é um pouco complicado explicar o mínimo, essa medida. Então, vamos supor que o parasita ele foi encontrado em todas as localidades que está marcado em negrito. E a distância mínima entre essas localidades são as linhas em negrito. Tudo bem? Essa medida de distribuição geográfica vai ser o somatório da distância mínima entre todas as localidades na qual um parasito foi encontrado. Então, vamos supor que essa imagem ela está sobre um mapa, por exemplo, o mapa do Brasil, e aqui você tem uma linhagem no Pantanal, aqui o Pantanal também, aqui já é o Cerrado. Então, vai ser a distância mínima entre todos esses pontos na qual o parasito foi encontrado. Tudo bem? Beleza, Dani. Beleza. Pode perguntar também, turma. Pode, Dani? Ir perguntando? Pode perguntar. Então, vamos fazer. Porque eu sei que eu estou fazendo análises um pouco mais complexas do que o pessoal está acostumado, e foi difícil até para os revisores dos artigos entenderem o que eu estava fazendo. Então, se vocês têm dúvidas, vocês podem perguntar. Ah, legal, porque a gente faz aqui no formato de conversa também, também pode interromper para ir conversando também, perguntando sobre numa boa, né? Que é uma conversa, não é uma sabatina, né? Sim. A banca. Não. Bom, e a gente fez 3 modelos bayesianos diferentes. E o primeiro modelo bayesiano, a gente comparou a distribuição geográfica,
que foi calculado pelo Minimum Distance Spanning Tree, entre linhagens que foram classificadas em infectando aves migratórias, infectando aves residentes e infectando aves residentes mais aves migratórias. Qualquer ave migratória. A gente não fez distinção entre migrante parcial e migrante total para este primeiro modelo bayesiano. Além disso, a gente adicionou como fixed effects, como variáveis fixas, o número de observações que cada linhagem foi encontrado e o número de espécies hospedeiras na qual cada linhagem foi encontrada. Então, o número de observações e a riqueza de hospedeiros que uma linhagem é capaz de infectar. O nosso segundo e terceiro, na verdade, modelo bayesiano, a gente calculou a proporção de aves migratórias, que nesse caso é dado pelo número de aves migratórias dividido pelo número total de aves de cada região, e a gente utilizou isso como variável explicativa, e a nossa variável resposta foi ou o número de aves infectadas, nesse caso a gente colocou o número de aves infectadas controlando para o número total de aves de cada região, e também o número de parasitas encontrados, controlando também para o número de aves de cada região. A gente adicionou como variáveis fixas a riqueza de parasitas, no caso do primeiro modelo, que a gente está avaliando prevalência, o número de infecções, no caso do segundo modelo, que a gente está avaliando riqueza, a riqueza de hospedeiros e as variáveis climáticas. As variáveis climáticas foram extraídas do WorldClim. O WorldClim é um dataset global de diversas variáveis de clima e facilmente extraído pelo R. É bem interessante, caso alguém queira trabalhar com isso. E uma coisa legal que a gente fez foi que, ao invés de a gente considerar espécie como uma variável aleatória, a gente considerou a filogenia de aves como uma variável aleatória. Então, basicamente, a distância filogenética é transformada numa matriz, e você adiciona essa matriz como uma variável aleatória no modelo, que aí, ao invés de considerar... que aí você consegue ter o peso da distância filogenética de cada ave quando você vai avaliar a diferença em prevalência e riqueza de parasitos. Tudo bem? Dani, não daria para fazer análise se você não tiver, se você retirasse o peso da filogenia? Daria, mas, por exemplo, cada Eu estou tentando localidade entender vai a ter uma lógica. Por que comunidade você de aves colocou? diferente. Ah, Aí, o que você faz? Para você compensar por isso, você ou coloca espécie como variável aleatória, sim. ou você coloca filogenia. A filogenia, ela dá um resultado mais robusto, porque quando você coloca espécie, se você tem, por exemplo, um pardal e uma pomba, vai ser a mesma coisa se você coloca só espécie. Quando você coloca filogenia, vai pesar pela diferença filogenética entre eles, entendeu? Sim. Então, a filogenia, ela dá um Tá. resultado mais bacana. Por exemplo, se eu tenho num, se eu quero, por exemplo, eu tenho uma comunidade que tem só pardal, isso não existe, mas vamos supor que existe. E uma outra comunidade que tem só turdos, eles são dois pássaros. Então, eles são mais próximos de si mesmos do que uma comunidade que, por exemplo, só tem pomba. Eu não tenho isso, a variável a quantidade de aves é bem variável ao longo do modelo, mas para fim de explicação, se eu coloco só espécie, não vai contar pela diferença filogenética entre elas. E elas são, obviamente, muito diferentes, porque são até, inclusive, ordens diferentes de pássaro. A pomba é columiforme, os dois são passeriformes. Então, quando você usa filogenia, você conta para isso. Então, é uma análise melhor, mais robusta. Legal. E aí, o nosso primeiro resultado foi que as linhagens compartilhadas por aves residentes mais aves migrantes, elas estão presentes numa distribuição geográfica quase 2 vezes maior do que as linhagens presentes apenas em aves residentes. O que é exatamente o que a gente esperaria caso as aves migratórias servissem como mecanismo de dispersão para hemosporídeos aviários. E isso é muito importante porque até mesmo foi apontado em 2019 pelo Alan Feck que
dispersão de linhares, ela é um dos principais mecanismos para a diversificação de hemosporídeos. Então, a gente imagina que, além das aves migratórias servirem como um mecanismo de dispersão, elas podem estar também favorecendo a diversificação de hemosporídeos na América do Sul. O nosso segundo resultado foi que, com o aumento na proporção de aves migratórias, a gente teve um aumento no número de infecções para hemoproteus, apenas hemoproteus, que é exatamente o que a gente esperava. Então, o que nós podemos imaginar é que, conforme a gente já tinha previsto, essas aves migratórias elas podem estar transmitindo hemoproteus para as novas regiões onde elas estão parando, e isso aumenta a prevalência local dessas novas regiões. Contudo, quando a gente avaliou o Plasmodium, a gente observou o efeito oposto. Então, com o aumento na proporção de aves migratórias, nós tivemos uma redução no número de infecções, que é completamente o contrário do que a gente imaginava. E a gente observou o mesmo padrão para a riqueza de hemosporídeos. Então, conforme a gente tem um aumento na proporção de indivíduos migrantes, a gente vai ter uma redução na riqueza de hemosporídeos aviários. E o que poderia desencadear isso? A migração, ela pode, em muitos casos, ser, na verdade, um mecanismo de escape de parasitas. Então, as aves podem sair de regiões mais infectadas para regiões menos infectadas. Então, nesse caso, a migração ela poderia ser um mecanismo de escapar dos parasitas. Uma outra possibilidade é que as aves elas evitam regiões com plasmódio. Isso é um fato muito, muito importante, porque teve um artigo que foi lançado em 2020, que eles demonstram que, para a migração servir como mecanismo de escape, quanto mais patogênico é um parasito, maior, como é que eu posso dizer? Maior, isso mesmo, maior a chance das aves elas utilizarem a migração como mecanismo de escape. Então, é possível que as aves migratórias elas migrem para regiões com menos plasmódio, com o objetivo de escapar desse parasita, mas elas não fazem o mesmo para hemoproteus. Tudo bem? Então, as nossas primeiras conclusões... Desculpa te interromper. Eu estava esperando para... Enfim, a minha pergunta, no caso, então, por que você... hemoproteus, caracteristicamente, eu não sei se... Eu não consegui, enfim, tempo para conseguir ler o artigo ainda, mas vou fazê-lo depois da apresentação, evidentemente, que está bem interessante. E aí, a minha pergunta fala assim... o Francisco talvez vai saber discutir isso melhor, evidentemente, muito melhor do que você talvez também. O plasmódio ele é mais impacto na saúde. Existe um arcabouço de conhecimento científico que diz que o plasmódio tem mais patogênico, em geral, sim. Em termos de dano do hemoproteus? Em geral, é um pouco mais patogênico que o hemoproteus, sim. Hemoproteus ou plasmódio? Não, em geral, o plasmódio é um pouco mais patogênico que o hemoproteus, sim. Ele é mais patogênico e mais generalista. Então, pode ser o caso de que, como ele é mais generalista também, a chance dele ser transmitido é mais... a chance dele ser transmitido em regiões com uma riqueza maior de parasitas é mais alta do que para hemoproteus, que é mais especialista. Tem essas duas coisas. Então, a hipótese de que as aves poderiam, entre aspas, evitar, deveriam evitar... Então, na verdade, a gente sugere fugir, que... na verdade, não evitar, elas migram de lugares mais... Para plasmódio, as aves utilizam a migração como mecanismo de escape, então elas fazem isso para evitar plasmódio e também evitar regiões com alta diversidade de hemosporídeos. Quanto para hemoproteus, pode ser que não existe essa pressão tão alta das aves evitarem regiões com uma alta prevalência de hemoproteus. Então, elas migram e aonde elas param, a prevalência de hemoproteus é mais alta. Aí você comentou que você acha que viu no artigo, já existia pontualmente já existia essa hipótese. Exatamente, mas isso aí é geral, não é para hemosporídeos aviários, mas é um comportamento geral que aves migratórias podem apresentar. Quanto maior a patogenicidade, quanto maior o risco de infecção
que o migrante tem com determinados patógenos, como é que eu posso dizer? Mais fácil evolutivamente ser para que as aves comecem a migrar com um mecanismo de escape, se é que isso faz Tá, sentido. maravilha. Porque o que acontece? Quanto mais patogênico é um organismo, e quanto maior o risco de infecção, maior vai ser a chance da gente ter dois processos que ocorrem durante a migração, que é responsável por esse mecanismo de escape, além de você estar migrando para regiões onde tem uma menor prevalência. Então, além de você migrar para uma região de menor prevalência, quando esse patógeno ele é mais patogênico e mais prevalente, a gente tem uma chance maior de ter migratory culling, que é o culling por migração, que é basicamente quando a gente tem indivíduos infectados que são removidos da população, porque o patógeno danifica, danifica não é a melhor palavra, mas o patógeno impacta tanto na fisiologia do hospedeiro, ele não consegue completar a migração. Então, ele fica para trás. Ou ele fica para trás, ou ele morre, depende. Ele é retirado, selecionado, né, da população, né? Exatamente, ele é retirado da população. Então, quando as aves chegam na nova região, além dos indivíduos que estão infectados não estarem lá, e se vocês são da mesma espécie, a chance de transmissão é mais alta, pode ser também que a região tenha menos plasmódio. Ah, verdade. Tá, entendi. Então, são esses dois mecanismos que podem estar acontecendo. Legal. Então, a primeira parte da apresentação é que, a nível de comunidade, nós temos um aumento da dispersão de mucorídeos, um aumento da prevalência de hemoproteus, ao mesmo tempo que a gente tem uma diminuição da prevalência de plasmódio e uma diminuição geral da riqueza de hemosporídeos. Então, agora a gente vai para a segunda parte da apresentação, que é onde a gente trabalha com o efeito do comportamento migratório a nível de espécie. Então, aqui a gente fez um quarto modelo bayesiano, quarto e quinto, né, porque são dois, em que a gente está avaliando se a prevalência em aves migratórias é mais alta do que em aves residentes, e a mesma coisa para a riqueza de parasitas. Então, o que a gente considerou nesse modelo? A nossa variável explicativa foi a categoria do pássaro. Então, nós temos aves que foram classificadas como aves totalmente migratórias, parciais migratórias e residentes. E a gente considerou essa como variável explicativa para prevalência e para riqueza do parasito. O nosso variável fixa foi o outclean, que eu expliquei no modelo anterior, e, de novo, a filogenia das aves. Então, para essa segunda parte da apresentação, o nosso primeiro resultado é que as aves migrantes totais apresentam uma maior prevalência de hemosporídeos quando comparado com as aves residentes e migrantes parciais. As aves migrantes parciais e residentes tiveram a mesma prevalência, não houve diferença estatística, e nosso resultado, ele colaborou parcialmente à nossa hipótese, uma vez que apenas um grupo de aves migrantes apresentou essa maior prevalência de hemosporídeos. E a gente observou o mesmo resultado para a riqueza de parasitos, com as aves migratórias totais apresentando uma maior riqueza de parasitos, que, na verdade, se você observar o gráfico, é quase o dobro, enquanto as aves residentes e migrantes parciais apresentam a mesma riqueza de parasitos. Uma explicação para... Dani, volta só um pouquinho, volta mais um. Ah, tá. Eu ia te perguntar por que foi parcial, mas na verdade está sobrepondo ali muito, né? Como é que é? Não, Não, mas aqui a gente tem diferença estatística também. eu ia perguntar, mas você fala, foi parcial, tem uma parcial para um grupo. Eu falei, mas... Não, comprova parcialmente o que a gente É, esperava, porque é apenas os migrantes totais que têm essa prevalência mais alta. Os migrantes parciais têm a mesma prevalência e a mesma riqueza de parasitas que os migrantes totais. sim, maravilha, obrigado. Então, Entendi. corroborou parcialmente as nossas hipóteses. Sim. Na verdade, quando eu olhei para isso aqui, eu pensei que fosse ser uma escadinha, né? Residentes, parciais, migratórios completos. Mas não, então... É, o que,
O que você estava procurando era como algo para fazer uma regressão, mas o que você tem é dois grupos, que são os migrantes parciais e não migrantes versus os migrantes totais, verdade? Na verdade, o meu grupo referencial foram os residentes, então a gente estava comparando se os migrantes totais eles seriam uma prevalência mais alta do que os migrantes residentes e se os migrantes parciais teriam uma prevalência mais alta do que os residentes. E a gente observou que apenas os migrantes totais apresentam uma tanto a prevalência quanto a riqueza de parasitos mais alta do que os residentes. É, Então, o que eu consigo ver, ver aí, ou perceber aí, é que mais ou menos é como que você poderia fazer ou você poderia tentar fazer uma regressão com uma distância de movimentação promedio das espécies. Então, aí, quiçá, daria como uma linha, como uma escadinha, como você falou, que os migrantes parciais eles estão no meio entre os residentes e os migrantes totais. sim, eu não entendi a sua sugestão. Não é uma sugestão, eu só estou comentando o que você falou, que você esperava fazer uma escadinha aí, verdade? Sim, mas a gente não observou isso. Ah, sim. Só É, isso, exatamente, não. até É um porque normalmente o comentário. migrante parcial, eles migram uma distância mais curta do que o migrante total. Então, o gasto para a migração, nesse caso aqui, ele é menor. Então, É, por isso que eu imaginava também a escadinha, mas sim. a gente não observa isso. E É aí que vem a porque, parte sim, que pode é que falar. como você agrupou os dados, eu acho que por isso também. Como É assim porque você agrupou está isso? comparando grupos, não está comparando Sim, eu estou distâncias, espécies, tudo não, eu isso. estou comparando grupos, não É, espécies. tudo bem, então. É. Obrigado. E tá, tudo bem. Aí a gente imagina que uma possível explicação para a qual os migrantes parciais eles não apresentam diferença nenhuma com os residentes é que eles possivelmente poderiam migrar apenas se não existe maior risco de infecção. Então, uma vez que eles são migrantes parciais, eles não necessariamente migram, as populações dos indivíduos que migram só o fariam se isso não representasse maior risco de infecção devido ao custo do parasita. E no caso dos migrantes totais, os benefícios da migração, eles sobrepujam os custos da maior exposição aos parasitos. Então, a nossa segunda conclusão, dessa vez a nível de espécie, é que os migrantes totais, eles apresentam tanto uma maior prevalência de hemosporídeos, quanto uma maior riqueza de hemosporídeos. Aqui são os dois artigos publicados. Então, o nosso primeiro artigo foi publicado na Oikos, e esse artigo ele representa os dois primeiros modelos que eu apresentei para vocês, que são os dados a nível de comunidade, e o nosso segundo artigo, que foi publicado essa semana na International Journal for Parasitology, que a gente tem, caso vocês queiram ver mais, são os dados que a gente observou a nível de espécie, no qual os migrantes totais eles apresentam maior prevalência e riqueza de mosporídeos aviários. E eu gostaria de agradecer ao meu orientador, Roberto Pulan, ao Alan Fecchio, a Érica, claro, e o Antoine Filion, que é um estudante de doutorado aqui da Nova Zelândia, que me ajudou nas análises. Muito obrigada. Oi, Dani, super bom, super bom. Parabéns, viu? Trabalho incrível, muito legal. Curiosidade. Bom, eu vou abrir para perguntas, né, para o pessoal. Pessoal, vocês fiquem à vontade para fazer as perguntas para a Dani. Vou abrir o chat aqui, aí de repente a gente abre uma fila, né, para inscrições e a gente vai perguntando um a um. Tudo bem? Só que eu só ia perguntar a Dani, mas ela acabou respondendo aí, né? Quais que seriam as vantagens não, quais seriam os problemas, né, de amostragem? Porque ela falou, né, que o que as aves que eventualmente migratórias, que eventualmente se infectam com plasmódio, por exemplo, elas podem, né, vir a óbito e não serão mostradas. Por isso, essas aves, né, teriam uma prevalência mais baixa, né? Porque
o efeito do parasitismo, né? Você não consegue amostrar a ave doente antes dela vir a óbito, porque no meio do mato você não consegue mostrar esse Porque elas efeito. não voam, basicamente. É. Mas eu tinha uma pergunta mais a questão de comunidade, também a questão de migração entre a América do Sul e a do Norte. Você usou os dados basicamente da América do Sul, né? Então, Existe, pode terminar a pergunta. você usou os dados de aves coletadas na América do Sul, mas eu imagino que tem ali algumas aves que vieram da América do Norte, né? Que são migratórias de maior distância, né? Então, teve um revisor que me perguntou isso, e a gente tem um migrante parcial que vai da América do Sul para a América do Norte. Todas as outras espécies não migram para a América do Norte. A imensa maioria das aves da América do Sul, elas migram do sul da América do Sul para o norte, na região da Amazônia, mais ou menos, ou elas são migrantes de altitude. Mas a imensa maioria mesmo, ela migra do sul para o norte. Altitude que Então, você fala assim, por exemplo, nos Andes, né? Elas sobem e descem os Andes ao longo do ano, na época não só nos Andes, mas tem também alguns casos até dentro do Brasil que elas são migrantes de altitude. Hum. Entendeu? E, Mas a e- maioria não vai até a América do Norte. mas não existem muitas espécies migratórias entre as Américas ou elas não são mostradas nos trabalhos de campo por causa que, sei lá, Existe, não voam ao nível de dossel para cair em redes de neblina, por exemplo? existe. Mas eu acho que mas elas não são a maioria. E eu acho que normalmente, pelo menos pelo que eu sei, as aves elas migram normalmente da América do Norte, Estados Unidos, Canadá, e elas vão até América o, Central, né? no- tipo, como é que eu posso dizer? A parte mais ao norte da América do Sul. Uhum, uhum. Então, e eu não tenho muitos pontos amostrados lá. Entendi. Elas vão Uhum. até a parte mais norte da América do Sul e até o Caribe. Então, quando você pensa já para o caso de Manaus, que já não é tão para o norte, você não tem tanta ave amostrada lá. Eu sei que tem, por exemplo, um estudo que trabalha com aves que elas migram da América do Norte e elas vão até Santa Marta, na Colômbia, que é bem o norte mesmo da Colômbia, pertinho do mar, do oceano, do mar do Caribe. Agora, mais para baixo da América do Sul, você não vê tanta ave migratória que vem da América do Norte. Eu perguntei isso mais para saber a respeito do custo fisiológico da migração, porque eu imaginaria que uma migração, né, mais longa você teria, se você, sei lá, você conseguiria colocar no peso nas suas análises, né, se o artigo de aplicado, não tem como fazer de novo, mas você teria que colocar também com peso, se você colocou a distância que essas aves migram, né? Já Não, implica muita... eu não coloquei, eu coloquei só as categorias, porém, o Aí ficaria normal muito... é que as aves migrantes parciais, elas migrem distâncias mais curtas do que as migrantes totais. Então, E que explicaria, né, essas aves parcialmente migratórias estarem mais próximas do ponto de vista de parasito com as aves residentes, né? também. E isso também o fato de que elas são migrantes parciais, elas não necessariamente migram. E também... Elas podem só migrar se não tiver o maior risco de infecção. É, Então, por exemplo, não são todas as populações que migram. Então, a população que migra, ela pode só migrar caso não exista esse maior risco de infecção. Ou então, caso o benefício da migração seja mais alto do que o risco de infecção. Mas quando você olha de uma maneira geral, para todas as espécies de aves migrantes parciais, a gente vê que o padrão delas é bem similar ao dos residentes. E também porque tem muita ave migrante parcial, que a maioria é residente. Então, isso também eu ia perguntar, que é sobre, você tem como saber se o indivíduo amostrado, ele era migrante pela gasto da pena? Porque eu já ouvi alguns trabalhos, o pessoal na Europa, né, eles avaliam isso, eu acho. Não tem, se olha na pena, um padrão de plumagem, não sei. Mas não tem Então, como... eu não tenho essa informação. Não deve ter como. Mas a população em si, como um todo, ela seria... Dentro da população, você teria indivíduos que migram, que não migram, ou a Sim, população em si, ela tem ela, como um todo, ela não são os dois migra ou casos. migra? A gente tem a plasticidade a nível de indivíduo, em que alguns indivíduos eles têm uma maior predisposição a migrar do que outros, e a gente tem casos de populações que migram, populações que não migram. O que, Hum. por exemplo, normalmente as populações que estão mais ao sul, elas migram. Uhum. Se a ave, por exemplo, é distribuída ao longo de toda a América do Sul,
a população que está mais ao sul, ela tende a migrar mais do que a população que está mais ao norte. Uhum. Faz Então, sentido. isso é uma coisa que acontece com bastante frequência para as aves da América do Sul. Então, pode acontecer, por exemplo, de uma mesma espécie que está distribuída no sul da Argentina, ela é parcial migratória. Por quê? Porque apenas populações que estão mais ao sul vão migrar. As Uhum. outras não migram. Entendi. Entendeu? Então, beleza. Valeu, obrigado, Dani. Parabéns aí pelo trabalho, muito bom. Dani, a gente tem uma outra pergunta, não sei se você consegue ver aí no chat também. A gente tem a Carol, ela é aluna de mestrado, que trabalha com malária de aves com a doutora Karin Kirchgater, que é aqui da USP, né? E ela pergunta... Ops, fugiu. Sobre o leucocitozon, né? Por que você não utilizou o leucocitozon também no processo das análises? Você não encontrou? São mais raros, eu lembro disso, né? É porque, o que acontece? Como eu estou trabalhando com 2 datasets, um que eu consegui com os dados da professora Érica e o outro com os dados do Alan, o que acontece é que para metade dos dados, mais ou menos, que são os dados da professora Érica, a maioria das amostras a gente não analisou leucocitozum. A gente não rotineiramente analisa leucocitozum, porque a gente sabe que, mesmo se tiver onde a gente coleta, a prevalência é baixíssima. Então, a gente analisa, as amostras que eu tenho aqui para analisar para leucocitozum são basicamente as amostras do Alan, e eu não sei nem se são todas as amostras do Alan. Então, por uma questão de manter Sim, um padrão, o padrão, eu né? Dá decidi pra cortar o leucocitozum. Sim. Basicamente, essa foi a razão. Um grupinho mais difícil de encontrar e tudo. Eu lembro dessa história do... O Alan tem até aquele artigo, né, que fala assim, nossa, acho que era por que não tem leucocitozon em aves na Amazônia, ou é raro, tão Não, é um raro? artigo em que eles encontram leucocitozum em aves da Amazônia, mas eles encontraram, tipo, acho que uma linhagem de leucocitozum nas aves da Amazônia. Ninguém nunca viu em lâmina, mas talvez exista. Então, Talvez exista, a prevalência é muito, muito baixa. Muito baixo. Mas e se a até por Carol isso que... Se a Pode Carol que falar, Chico. perguntou, se a Carol que perguntou é quem eu acho que é Carolina dos Anjos, né? Ela até publicou um artigo recentemente mostrando de novo, né, o leucocitozum em aves migratórias na Mata Atlântica. Trabalho bem legal, por sinal. Se for a Carol, parabéns, né, se for ela. Ela pode até falar mais sobre o trabalho deles, mas o Alan também encontrou, né, mais leucocitozum no Pantanal e mais também na Mata Atlântica. Então, assim, é um problema também que as pessoas não davam muita importância, porque o diagnóstico para leucocitozum, né, demanda uma outra PCR, uma mesma PCR, que foi o que o pessoal faz, né, você não pega plasmódio, hemoproteuse e leucocitozum. Então, é tão um problema até de amostragem, né? Então, como é que você pesaria, né, nessas análises da Dani um parasito que não é amostrado, que você não está procurando por ele, né? Então, os trabalhos que a Carol publicou e que o Alan também publicou ano passado, na verdade, 2019, com vários leucocitozum no Pantanal, por exemplo, né, estão aumentando, né, mostrando a importância do parasito aí desse gênero no Brasil, né? E também até áreas também de baixa altitude, né? Porque tinha sempre aquela premissa, ah, leucocitozum é só topo de montanha dos Andes, mas não é, né? Não, topo de montanha dos Andes e Patagônia. Porque eu acho que a questão principal do leucocitozum é que eles demandam uma temperatura, eu acho que é abaixo de 15 graus. Pode ser alguma coisa, pode ser um pouco diferente disso, para o desenvolvimento do ciclo no vetor. Não é Então, baixo, né? O artigo da Alan até mostra que acho que a temperatura máxima, a temperatura média máxima, se for muito alto, você pode inibir o ciclo do parasito no vetor. Então, tem a ver com a temperatura também. Então, mas não é que... se você for no verão, for muito quente, você consegue não, o parasito vai ter mais dificuldade em reproduzir no vetor, né? Pelo que parece, mas... até mesmo no inverno, se você olha o inverno de Belo Horizonte, por exemplo, a temperatura média precisa ser 15 graus, a temperatura mínima do inverno é 15 graus. Não é... Ele Esse está não, teve falando de como... pH, se a gente for olhar, tipo, Rio, talvez São Paulo,
tem a temperatura que dê para o parasita se desenvolver, mas ainda assim não costuma ser. O Pantanal, várias aves lá tinham, né, leucocitosoma, que o Alan encontrou. Então assim, é uma pergunta interessante mesmo do leucocitosoma e tá faltando mesmo achar lâmina no Brasil, que a Carol até falou aqui no chat, que ela Tá. não tá querendo Então, acho conversar, que eu acho que é tá na tímida aí. molecular, né, Francisco? Sabe o que pode ser é que a parasitemia é muito baixa. Pode ser, né? Pode ser. E se acha muito, ou baixa, né? Pode O ser. que, em teoria, poderia fazer um certo sentido. Porque, por exemplo, se aqui no Brasil a gente imagina que pela temperatura não tem transmissão do parasito, não faz sentido produzir gametócito, do ponto de vista do Isso parasita. aí, sim, mas até que ponto, né? Isso aí vai Legal. ser. Essa eu acho que é uma questão também de amostragem. Lâmina, por exemplo, tem aqueles trabalhos antigos, né, que mostraram que avaliaram 15 mil lâminas, acharam dois leucocitosoma no Brasil inteiro, assim. É uma questão que o povo também, o Alan, por exemplo, né, os trabalhos dele são muito enviesados para não terem lâminas, né? Só pega o dente e faz Não, PCR, né? Então, Só quem está derrete. vendo Lança, lâmina? ele falou para mim uma vez, falou, não, isso é muito chato, esse negócio aqui não dá para nada, não. Vamos derreter tudo desse jeito. Derreter o sangue e tacar na máquina e ver o que cospe de não, letrinha, né? mas, infelizmente eu acho que isso é um problema de ecólogo. O ecólogo não gosta de ler lâmina. Claro, senão estaria fazendo parasitologia, que é muito mais legal. Eu senti isso É aí um como viés um de leve ataque à profissão. minha pessoa. É um viés de profissão, Francisco. Não é um problema do leucocitosoma, é um viés de profissional. Mas é interessante mesmo, o Exatamente. leucocitosoma, um negócio que tem que começar aí mesmo a procurar com mais cuidado mesmo aí, incluindo nas PCRs, né? Porque tá aparecendo aí, né? E quem sabe, né? Alguém mais quer fazer mais algum comentário, alguma pergunta? Por favor. Sí, oi, Daniela, Núbia, como Olá, vai você? muito bem, e Daniela, aí? sinto muito, eu entrei muito tarde à tua conferência. Eu fiquei com uma dúvida. Você comparou as linhagens das aves migratórias e as residentes? Ou somente a quantidade? Eu não eu avaliei quantidade. Eu não avaliei quais exatamente estavam em quais indivíduos. Pode repetir? Eu não avaliei quais linhagens exatamente estavam em quais indivíduos. Eu avaliei a quantidade. Então, Ah, eu avaliei se elas carregam um maior número de espécies de linhagens de hemosporídeos entre as categorias de aves. Então, aí a gente tem entre as categorias de aves ah, residentes, de parciais migratórias e de migratórias completas. ah. Tá, porque nós fizemos faz tempo uma comparação com alguns aves migratórias que nós pegamos aqui na Colômbia e nós ficamos assim surpreendidos que eles não compartem linhagem. E depois o estudo provavelmente que você analisou da Santa Marta, eles concluem o mesmo. Então é Sim, interessante isso, então, eles não esse é um, compartilham pro, linhagens. esse é um problema que a gente observa e que foi por isso que, eu não sei se você pegou os resultados da primeira parte da minha apresentação, mas quando a gente foi avaliar se os hemosporídeos aviários eles poderiam ser carregados e dispersados por essas aves migratórias, a gente fez uma análise diferente. A gente partiu do pressuposto que, uma vez que essas linhagens elas são carregadas pelos hemosporídeos, o que a gente observaria? Que as linhagens que estão presentes em aves migratórias e em aves residentes, e elas têm que estar presentes em aves migratórias e em aves residentes, porque se elas não estão presentes em residentes, significa que não há transmissão comunitária. Então, o que a gente fez? A gente comparou a distribuição geográfica de linhagens que estavam presentes apenas em aves residentes e linhagens que estavam presentes apenas em aves migratórias mais aves residentes. E a gente observou que essas linhagens, elas estão presentes o dobro, que com uma distribuição geográfica que é quase o dobro das linhagens que são presentes apenas
em aves residentes. E a gente, obviamente, a gente controlou essas análises para o número de espécies que a linhagem consegue infectar e o número de indivíduos amostrados. Então, essa foi uma das razões que a gente decidiu fazer uma abordagem diferente, porque, na minha cabeça, se você olha algumas lâminas para algumas poucas lâminas e não observa gametose, pode ser, não necessariamente significa que você não tenha transmissão nesses novos locais, pode ser que a parasitemia está baixa, ou qualquer outra razão. Então, a gente decidiu fazer uma análise um pouco diferenciada e um pouco mais abrangente, para ver se a gente observaria diferença nesse padrão de distribuição geográfica, e a gente observou isso. Então, eu tenho plena convicção de que as aves migratórias, elas realmente, pelo menos a nível de América do Sul, elas conseguem transmitir e dispersar os hemosporídeos aviários para as regiões das aves residentes. Tá, mas eu não... minha dúvida é, você encontrou que as linhagens das migratórias se compartem com as residentes da Sudamérica? Você encontrou isso? Então, esse é o capítulo 3 da minha tese de doutorado e eu devo começar semana que vem. Eu não sei Tá. ainda. Ok. Você vai Parabéns, analisar, Daniela. você vai analisar, Dani, Obrigada. a Então, no capítulo 3 da minha tese de doutorado, eu vou analisar a composição de linhagens entre aves migratórias e residentes e ver se elas são similares ou se elas são completamente distintas. Aí a gente vai fazer isso e a gente vai avaliar padrão de fidelidade de linhagem com análise de redes. Tá, Daniela, porque nós encontramos isso que é diferente da África e da Europa, não? Porque lá na África e na Europa, eles se encontram que tem diferença, tem migração e tem, se diz, compartem linhagens entre migratórias e residentes. Mas aqui na Colômbia a gente não encontrou. E nós encontramos, mas nós analisamos um número pequenininho de migratórios, mas depois aquele outro menino, que esqueci o nome, que estudou em Santa Marta, ele encontrou mesmo com um número maior. Só é esquisito, porque em América se comporta de maneira diferente da África e na Europa. Mas sim. pode ser pendiente de os resultados. Mas também tem um detalhe, porque quando você... Na Colômbia, eu imagino que esses trabalhos, eles não analisaram a migração para nível de América do Sul. Foi América do Norte até o norte da América do Sul. Então, na verdade, é um sistema migratório diferente. Mas isso, inclusive, eu apresentei uma versão reduzida desse seminário na semana passada, numa conferência de parasitologia. Eu não sei se você ficou sabendo. Foi sediado pelo grupo do Valquiunas. E me fizeram uma pergunta, basicamente sobre isso. Eles perguntaram se esse padrão seria para a América do Sul ou se em outras regiões do globo onde existe uma maior especificidade de vetores, ou onde, por exemplo, o doutor Ashga, ele tinha falado dele, falou comigo, bem assim, olha, aqui na Europa, os vetores, eles não são capazes de... Eles não são competentes para linhagens da África. Você acha, então, que isso acontece só para a América do Sul ou para padrão global? E a gente não sabe, porque a minha análise ela foi restrita para a América do Sul, então esse teria que ser um trabalho que a gente deveria fazer a nível global. Então, não sei responder. Mas eu acho, Stefan Bench, ele faz bom, há alguns anos, ele fez, em África e Europa. Sim. E aí, o que o Helgren tinha observado, que a troca de linhagens era muito baixa, mas a forma como ele analisou foi diferente, então, de acordo com ele, o papel das aves migratórias poderia ser bem reduzido, a dispersão dos hemosporídeos, e também eles sabem que, para nível de Europa, os vetores eles não são competentes para, em geral, não são competentes para vetorizar as linhagens da África. Mas a análise, então, a gente realmente não sabe, tem uma coisa que a gente tinha que fazer, talvez a nível global, para saber se, quando a gente pensa em escala global, qual que é a importância das aves migratórias para a transmissão de hemosporídeos.
E é isso. Infelizmente, eu não sei responder essa pergunta. Ah, tá ligada. Mas assim que eu tiver o resultado para ver se a composição é diferente, aí eu posso te avisar. Mas eu imagino que seja. Cenas dos próximos capítulos daqui a 6 meses, Dani? Mais ou menos. Muito bom, muito bom, muito bom. 6 meses, pelo menos, para eu ter o resultado da análise, né? Tem que E escrever e publicar, demora mais. artigo de história, né? Muito legal, muito legal. Esse do Vaikunas foi um evento, eu Foi acho um que era evento malária virtual. geral, assim, não é? Malária em silvestres, não é? Nada assim? Então, na verdade, era Lembro, uma não. conferência de parasitologia geral, né? Mas Eu acho mais ou menos metade era de malária viária ou de vetor, a máfia mesmo. Esse povo. né? Eu lembro que a Carol do Carolina, que está lá com o Vaikunas, que até fez seminário aqui, né? Eu esqueci o sobrenome dela. Chaves, né? Chagas. Chagas, eu acho. E ela mandou o convite pra gente, mas eu falei, cara, mas é remoto, acho que era remoto, né? Foi remoto, né, Dani? Era. E Ah, remoto muito caro. Eu falei, mas gente, mas por que é remoto tão caro? Enfim, né? Às vezes para segurar um pouco a participação, para não ir todo mundo que quer participar, não sei o que foi, mas não sei. Eu fui patrocinada pelo departamento de zoologia, então eu não, fui. sim, com certeza. Só assim, né? Porque, pô, é uma Exato, paulada. se eu tivesse que pagar no meu bolso, eu provavelmente não iria. Ah, não, é. Teve várias coisas de vetores. Legal, legal também. Muito bom. Uhum. Dani, eu acho que pelo avançado da hora é isso. Eu queria agradecer de novo muito você, a sua participação. A gente fica esperando os próximos capítulos, né? E Tá bom. para você apresentar aqui, por favor. Né? Não, e aí, se alguém quiser também, ou tiver mais interesse, pode acessar os artigos que eu mostrei, que eu tentei fazer um resumão dos dois artigos. Tem outros trabalhos, tem outros resultados interessantes que eu não mostrei, até por uma questão de ficaria extremamente massivo mostrar o resultado de 10 modelos diferentes. Então, caso vocês tenham mais interesse, pode olhar os artigos que vai ter a resposta, ou então a discussão também é bem interessante. Ô, Então, Dani, você caso podia vocês tenham colocar, porque eu não sei oportunidade para disso. quem não tem, colocar o seu correio, como diz o meu amigo Paulo, o seu e-mail para o pessoal no chat, Ah, claro. por favor. Eu lembrei Dani de Angelo, live.com. Você falou que termina o doc quando, Dani? Daqui a 2 anos ainda? 2 anos. Gente, mas na metade já está no terceiro. Puta, vai longe isso, hein? Ah, a produtividade do laboratório é alta, né? Não, cara, tem bastante coisa para ver ainda, hein?